Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês lembram que no bimestre passado a gente estava estudando o filo dos cordados, o último filo dos seres vivos. Porém, a gente parou nos anfíbios. A gente viu os protocordados, a gente viu os peixes, a gente viu os anfíbios e agora a gente vai continuar com esse estudo falando sobre finalmente a conquista total do meio terrestre. Vamos falar hoje dos répteis. Nos anfíbios, a gente estudou que a pele deles era muito impermeável, ele respirava pela pele, ele respira pela pele, né? E também ele é muito dependente do meio aquático. Ele depende muito do meio aquático para se reproduzir. A pele dele precisa estar sempre úmida para ele conseguir respirar. Porém, os répteis, eles tiveram modificações corporais que foram necessárias e essenciais para eles conseguirem se distanciar desse meio. Eles não precisam. Existem vários répteis que vivem no deserto, que eles podem ficar muito tempo sem acesso à água. E agora a gente vai estudar quais características que possibilitaram isso. A primeira delas é o ovo. É o primeiro grupo de animais que vai apresentar casca de ovo. Essa casca de ovo vai permitir que o ovo não desidrate. Até então, a gente estava vendo que os animais eles precisavam da água para se reproduzir. Os sapos, os anfíbios, os peixes, eles colocavam os gametas na água acontecia a fecundação e os ovos eram desenvolvidos ali mesmo. Então, ela não precisava de casca. Agora, a gente tem a casca do ovo e, além da casca, a gente tem o ovo amniótico. Amniótico seria esse líquido que envolve o embrião, permitindo que ele fique hidratado. Seria um anexo embrionário. A gente viu isso lá em embriologia. E a casca, ela é calcária, não permitindo a perda de água, mas ao mesmo tempo ela é porosa, fazendo com que os gases sejam trocados dentro desse ovo, porque esse embrião também vai ter o metabolismo dele. Ele vai precisar de oxigênio, ele vai liberar CO2 que tem que ser retirado desse ovo através desses poros. Além disso, é a primeira vez que surge a pele queratinizada. A queratina é uma proteína. A gente tem essa proteína na nossa epiderme, não permitindo que a gente perca água para o ambiente. É a primeira vez também que um grupo vai ter respiração exclusivamente pulmonar. O pulmão dele não é que nem o nosso, que tem os alvéolos, mas já é uma respiração exclusiva por esse órgão. Nos anfíbios, a gente via que eles respiravam muito bem pela pele e também na fase de girino ele ainda tinha brânquias. Aqui ele já não vai respirar mais pela pele, justamente pela queratina, que vai impossibilitar essas trocas, e também ele não tem mais brânquias, ele só vai possuir os pulmões. A gente viu nos anfíbios que já surgia as pálpebras. Agora, nos répteis, além da pálpebra, ele tem uma membrana nictitante, que é uma membrana na horizontal. É muito comum a gente ver em documentário, quando os répteis abrem o olho, ele vai abrir a pálpebra e vai vir uma membrana que vai sair da horizontal. A gente ainda tem vestígio dessa membrana, que é essa pelinha que fica aqui do lado do olho. Para que ela serve? No caso dos jacarés, que podem viver em águas mais não seria poluídas, mas túrgicas ou em ambiente mais cheio de limbo, como pântanos, essa membrana é muito importante para eles conseguirem proteger os olhos, mas mesmo assim conseguir enxergar. Além disso, é a primeira vez também que surge a glândula lacrimal. Como esses seres saíram da água, eles precisam lubrificar esse olho. Os répteis, eles são ectotérmicos e pecilotérmicos. O que seria isso? Pecilotérmicos é que o metabolismo dele vai depender da temperatura do meio. Quando o dia está mais quente, quando está num período do dia
numa temperatura mais de 30. Quanto mais quente tiver o dia, maior vai ser o metabolismo dele. Isso é pecilotérmico. E ele é ectotérmico, ou seja, ele não consegue manter a temperatura do corpo dele estável. Ele precisa do ambiente para conseguir se aquecer. Olha só, aqui nesse caso, no desenho, tá muito quente, é o meio-dia nesse caso, então ele tem que ir num local onde esteja a sombra, para manter uma temperatura menor. Agora, quando está no fim da tarde, os répteis, no fim da tarde ou no começo da manhã, eles vão procurar locais onde tem o sol para conseguir se manter mais quente. Lembrando que a amônia é uma excreta do nosso metabolismo, mas como esses seres estão fora da água, eles precisam diluir essa amônia porque ela é tóxica para o organismo. Eles diluem, eles gastam energia, então, para transformar essa amônia em ácido úrico. Os rins são metanefrídicos, aparecem, então, os néfrons nesse rim para conseguir filtrar essas excretas, e a urina vai sair pela cloaca. Qual a diferença, então, da cloaca e do ânus? A cloaca vai sair tanto as fezes quanto a urina desses seres. E também os ovos. Então, é uma abertura para esses 3 sistemas. O sistema circulatório dos répteis, ele é fechado, duplo e incompleto. O que seria isso? Fechado, porque ele não vai ter abertura aqui nas veias e artérias. Duplo, porque ele já vai ter 2 câmaras, vai ter átrios e ventrículos, porém incompletos, porque o ventrículo, aqui o átrio já é completo, vai ter um átrio passando sangue venoso e um arterial. Porém, o ventrículo ainda vai ter mistura de sangue venoso e arterial, então ele é considerado incompleto. A gente tem aqui a exceção de um dos grupos, que é o grupo dos jacarés e crocodilos. Nesse grupo, a gente já vai ter um sistema completo, já que para eles a gente já vê 4 câmaras, vai ter 2 átrios e 2 ventrículos. A fecundação deles é interna, lembrando, saíram da água. Diferente de anfíbios, de peixes, eles não podem ter uma fecundação externa. Vai ter que ser interna. O desenvolvimento é direto, ou seja, o nenenzinho dele vai ser muito parecido com o adulto, não vai sofrer metamorfoses, que nem é o caso do sapo, e eles são ovíparos ou ovivíparos. Ovíparos porque eles botam ovos, eles se desenvolvem em ovos. Ovovivíparos seriam aqueles seres que, em vez de colocar o ovo para fora, a fêmea mantém o ovo dentro do corpo dela, o embrião ele vai desenvolvendo dentro daquele ovo, mas ele vai ter a proteção da mãe. É diferente dos organismos placentários. Os organismos placentários vai ter ligação direta com a mãe. Os ovovivíparos não. Ela vai proteger o ovo porque o ovo está dentro do corpo dela. Mas ele vai ter um desenvolvimento dentro do ovo que não depende da mãe. E agora a gente vai ver como que se dividem esses seres. A gente tem a ordem Quelônia, que são as tartarugas, cágados e jabutis. O que seria isso? As tartarugas são aquelas marinhas. A gente consegue ver essa diferença pelos membros posteriores e anteriores. É um membro que não vai ter unha, seria que nem um remo mesmo para ajudar elas a nadarem. O cágado, ele vai ser uma tartaruga de água doce. A patinha dele vai ter uma curvatura para natatória, para nadar, mas ele já possui unhas. E os jabutis são exclusivamente terrestres. Se você jogar um jabuti na água, ele vai afundar e vai morrer afogado. Essa ordem aqui possui uma carapaça, que é essa parte aqui de cima, e o plastão, que é essa parte aqui de baixo. Eles se fundem para proteger os órgãos interiores, as vísceras. Temos a ordem Squamata, que vai ser as serpentes e lagartos. O corpinho deles vai ser revestido por escamas.
Temos a ordem também dos crocodilianos, que são os crocodilos e jacarés. A diferença aqui do crocodilo e do jacaré é que o jacaré ele vai ter a curvatura aqui da cabeça diferenciada e os dentinhos deles, quando eles fecham a boca, vai aparecer só voltados para baixo, enquanto que do crocodilo a gente vê tanto voltado para baixo quanto para cima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de estudar os répteis. Eles são um grupo muito complexo e muito amplo. Na sexta-feira, a gente vai continuar o nosso estudo com as aves e com os mamíferos. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem. Leiam o capítulo do livro referente a esses grupos e até sexta-feira.